Eu só posso bater uma palma só, né? Não pode fazer. Agora? Pronto. Muito provavelmente, se você acompanha jornal, acompanha política ou até um pouco curioso a respeito da história, você já ouviu algumas vezes o termo caudilismo, seja estudando no Brasil ou seja estudando a América Latina como um todo. É muito comum aí no debate público, político, a gente ouvir tal político é um caudilho, porque Brizola foi um caudilho, Ciro Gomes é um caudilho, Getúlio Vargas. Até o Lula já deve ter sido chamado de caudilho alguma vez. Mas afinal, o que é isso? Faz sentido chamar essa quantidade de figuras de caudilho? Isso aqui eu falei só do Brasil e só de figuras bastante recentes. Para entender um pouquinho da trajetória do caudilho, do caudilismo, né? Desse termo que é muito utilizado, eu decidi gravar esse vídeo aqui, que vai ter um foco em mostrar o que significou o caudilho, né, através de todo um percurso intelectual que vem lá desde meados do século XIX. Meu nome é Valério Paiotti, sou estudante de História e fiquem aqui se vocês tiverem um pouquinho de interesse por esse tema. Bom, como eu já estava dizendo, esse termo caudilho ele foi utilizado e reutilizado muitas vezes em contextos bastante diversos e para falar de figuras que nem eram tão parecidas assim. E isso vem já desde meados do século XIX, 1840, como eu já havia dito. Então, esse termo ele acabou sendo utilizado de forma meio indistinta por uma diversidade muito grande de pessoas e de correntes de pensamento, e até simplesmente jornais ou debate público que nem era tão embasado como seria uma produção historiográfica. E esse termo ele ficou mais vazio, e de tal forma que quando você vai produzir um TCC, um mestrado, uma dissertação assim, mais acadêmica, já nem mais faz tanto sentido você usar o termo caudilho, que acabou sendo muito esvaziado. Mas mesmo assim, se ele é um termo tão utilizado e tão em voga há tanto tempo, inclusive até hoje, faz sentido que a gente tenha curiosidade, faz sentido que a gente queira saber de onde ele vem, qual que é o percurso dele, tentar dar algum lastro para esse caudilismo que é tanto falado. Pensando nisso, a gente vai fazer esse videozinho aqui e explicar um pouco do caudilismo. Mas como é um vídeo limitado, a gente vai ter que escolher um recorte. E esse recorte vai ser a Argentina. A Argentina é um país que acaba ganhando mais atenção, tendo maior relevo, bem ou mal, né? Não vou entrar aqui no mérito se isso é bom ou ruim, problematizar, mas o vídeo precisa ter um recorte. E esse foi o recorte escolhido. Além disso, a principal referência nesse vídeo vai ser o livro Caudilismos Rioplatenses, da Noemi Goldman e do Ricardo Salvatore, principalmente os dois primeiros capítulos. A introdução, que foi escrita por esses dois autores, e o primeiro capítulo, que é do Pablo Duschbinder, que ele vai contar um pouquinho a respeito dessa mudança do termo caudilho ao decorrer da historiografia. Além disso, vamos utilizar um texto da Hilda Sábato e também esse livro aqui que está atrás de mim, que é da Gabriela Pellegrino e da Maria Lígia Prado, que é um livro muito interessante para você que está aí começando e tem interesse na América Latina. É um livro bem geral que eu recomendo vocês lerem. Bom, para então contextualizar um pouco, já que a gente vai falar da Argentina, é preciso que eu dê um pouquinho da explicação assim, política do que estava acontecendo na Argentina logo depois da independência, no contexto de formação do Estado Nacional Argentino. Ali, nesse momento, começaram a disputar dois principais projetos que disputavam qual seria o modelo desse Estado que estava se formando. O primeiro projeto era o projeto unitário, que visava uma maior centralização do poder. E essa centralização seria justamente em Buenos Aires. Então, a elite de Buenos Aires encabeçava esse projeto que
que tinha uma ideologia mais voltada para o liberalismo. Já o outro projeto era o projeto federalista, que, como o próprio nome fala, visava uma maior descentralização, né? É uma federação, afinal é esse, de forma bem grosseira, o significado de federação. Mas se vocês tiverem mais curiosidade no significado de federação, eu recomendo que você pesquise mais do que isso, porque é um pouquinho mais complexo. Bom, se um projeto era encabeçado por Buenos Aires, o outro projeto, o federalista, ele era tido pelas as demais províncias, tanto as províncias do litoral dos grandes rios, quanto as províncias mais do interior do território argentino. Quem eram, quem eram os grandes, as elites, né, que traziam esse projeto do federalismo consigo? Eram majoritariamente elites provinciais muito poderosas que costumavam ser grandes fazendeiros que tinham assim um carisma social e que tinham muito contato com os setores populares. A esses grandes fazendeiros foram chamados de caudilhos. E é daí que começa uma explicação bem básica assim do que é esse termo. Mas as interpretações a respeito do caudilho e o que significava de forma mais complexa, isso mudou bastante ao decorrer do tempo. E é isso que eu vou começar a explicar agora. Os primeiros que chegaram a teorizar, a escrever alguma coisa a respeito do caudilho foram os membros da geração de 37. Quem era essa geração de 37? Eles eram uma espécie de elite, de vanguarda intelectual que fazia parte, que compunha o projeto unitário. Claro que se eles compunham um projeto unitário e os caudilhos eram justamente os federalistas, esses grandes fazendeiros, eles vão ter uma visão depreciativa, vão falar mal dos caudilhos. Então, para falar mal desses caudilhos, eles vão utilizar coisas como, olha, os caudilhos, eles são muito violentos. Os caudilhos, ocupando esses espaços espalhados pelo território argentino, sem instituições e sem leis, eles ocupariam então esse espaço que não possuem essas normas e exerceriam o poder deles de forma arbitrária, de forma personalista. Claro, porque se não tem um Estado ali para enquadrar, para colocar uma norma nesses caudilhos, eles vão agir conforme a pessoa quer, conforme a arbitrariedade. Então, esse ambiente rural fragmentado favoreceria esse tipo de conduta dos caudilhos. Mas, além disso, esse ambiente rural, que segundo a geração de 37 era um ambiente hostil, desértico, também determinaria boa parte do que seriam os caudilhos. Se é um ambiente hostil, então homens rudes, rústicos, que conseguiriam fazer parte desse ambiente. Esse espalhamento, essa fragmentação do território também levaria a homens que têm pouca sociabilidade entre si, que não criam laços de solidariedade por conta dessa dispersão. Ou seja, assim, a geração de 37 estaria criando uma oposição entre a civilização, que estaria em Buenos Aires, e um ambiente bárbaro, um ambiente rural, que seria o ambiente desses caudilhos, oposto ao centro, oposto à cidade. Esse ambiente rural, então, os caudilhos seriam uma expressão, um reflexo genuíno dessa população rural, tanto em crenças, atitudes, hábitos. Então os caudilhos estariam expressando a decomposição social desse ambiente, isso nos termos da geração de 37. E essa decomposição vinda num momento posterior às guerras de independência, que teriam então tornado esse ambiente mais rústico, esse mundo rural teria uma espécie de deterioração para esses autores. Pulando agora um pouco mais à frente, nós chegando ali na segunda metade do século XIX, nós temos nos anos de 1860 até 1880 uma outra corrente de interpretação do caudilismo, que apesar de ter muitas características parecidas com a geração de 37, também trouxe algumas inovações. As inovações, trazidas em grande parte por Bartolomeu Mitre, consistiram em se atentar a pensar, ou pelo menos procurar, o papel desses caudilhos na política e no Estado argentino.
Para isso, Bartolomeu Mitre diagnosticou o que seria um herói da pátria. Quem seriam esses heróis da pátria que contribuíram para a formação de uma nação argentina unificada com um destino comum? Claro, só por você perceber de uma Argentina unificada com um destino comum, você já vê que o Bartolomeu Mitre era um unitário. Bom, mas voltando. Se esses heróis eram os que promoveram a nação única, a antítese desses heróis seriam justamente separatistas, antinacionalistas e que, na visão desse autor, estariam promovendo uma anarquia na Argentina. Claro, a alguns caudilhos ele atribuiria este caráter, mas atenção, não a todos. O Bartolomeu Mitre inova, pois ele agrega as diversas regiões à formação do Estado argentino. Ele não se liga apenas a Buenos Aires. Ele admite que parte das lideranças provinciais, que são justamente os caudilhos, também fizeram parte da formação do Estado argentino. E desde que esses caudilhos lutassem por uma autonomia provincial, mas dentro dos marcos nacionais, eles poderiam sim ter algum valor positivo. Além disso, o Bartolomeu Mitre também atribui uma certa positividade aos caudilhos quando ele fala que esses caras criaram um sentimento democrático e igualitário. Por quê? De onde vinha esse sentimento? O caudilho, segundo o Mitre, era um produto genuíno daquela população. Então ele representava aquela população, não do ponto de vista institucional, não do ponto de vista do voto. Mas de qualquer forma, ele não era uma figura manipuladora, negativa, que visava tirar proveito daquela população. Não, ele de fato construía laços, ele era sensível às demandas daquela população e funcionava como uma espécie de porta-voz, contemplando essa gente. Assim, seria criada uma espécie de democracia bárbara, rústica, popular e até inorgânica. Por que inorgânica? Por uma falta de instituições mais sólidas. Por outro lado, nós temos o Vicente Fidel Lopes, que exaltava apenas Buenos Aires, como se o centro fosse o único responsável pela formação do Estado unificado argentino. Então, o Lopes, diferentemente do Mitre, estaria pensando um caudilho que promovia uma desorganização social. Esses caudilhos, na visão do Lopes, seriam arcaicos, primitivos, e eles entendiam que as províncias do interior da Argentina seriam sua posse, quase de forma que absoluta. E isso, claro, vinha de frente, de encontro a uma Argentina unificada. Essa visão do Lopes acabou se perpetuando porque ela foi muito comum na tradição escolar da Argentina. Então, essa perspectiva ganhou o debate público durante bastante tempo. Além disso, essa tradição liberal que refletia a visão unitária, e agora não falando especificamente de nenhum autor, ela trouxe coisas como o populismo dos caudilhos, o autoritarismo, muitas vezes o mandonismo, que a gente ouve muito esse termo aqui no Brasil, né? Uma espécie de mandão local, um grande fazendeiro que, por conta do seu poder, conseguia influenciar todas as outras esferas da vida, não só a econômica, como seria de se esperar. Dessa forma, esse caudilho exerceria um paternalismo sobre a população. As relações clientelísticas também seriam muito grandes. E dessa forma, o caudilho manipularia os vários setores da sociedade. Sendo assim, os caudilhos também estavam avessos à modernidade, segundo essa perspectiva, negando um sentimento, o ideário republicano, né? Que não pensava a coisa pública, pois confundia o que era público do que era privado. E dessa forma, os interesses particulares do caudilho e dos grandes fazendeiros que ele representava iriam prevalecer. Um dos grandes representantes do caudilho, segundo essa tradição liberal, unitária,
era justamente o Rosas. O Rosas foi um político bastante importante que se perpetuou no poder durante bastante tempo na Argentina e tinha essa comunicação com as massas. Então ele acaba sendo muito emblemático quando a gente fala em caudilismo. Mas se vocês tiverem mais interesse, recomendo que você pesquise um pouco. O livro aqui da Gabriela é interessante nisso porque ele é bem sintetizado. Voltando agora, nós damos mais um salto na interpretação. E a gente chega em quem? Nos positivistas. Olha, é difícil você ter um assunto na história que os positivistas não estejam lá. De fato, os positivistas foram muito importantes na construção da historiografia da forma como a gente conhece hoje, apesar da gente fazer muitas críticas à visão positivista. Mas eles estão lá, eles são importantes, a gente tem que falar. Mas eu já estou divagando. No final do século XIX, a partir de 1880, essa visão positivista se tornou a majoritária. E o que os positivistas perceberam de novo? Falaram de novo. Segundo esses positivistas, os caudilhos exerciam o poder deles através de uma psicologia das massas. Como que eles faziam essa chamada psicologia das massas? Através muito do aspecto físico desses caudilhos. Então eles punham uma roupa, andavam em bons cavalos. Isso entrava na imaginação popular de um jeito que as pessoas, os caudilhos conseguiam lidar com essa população, com essas massas inorgânicas, descentralizadas, que eram uma ameaça à ordem e às lideranças locais, às elites. Claro, essa era a perspectiva deles. E de onde é que vem essa preocupação deles com o controle das massas? Acontece que na transição do século XIX para o século XX, a Argentina vinha enfrentando uma onda. Vinha uma onda migratória muito grande e a população estava crescendo. E por conta disso, o Estado sentiu a necessidade de ordenar, de disciplinar essas massas. E daí os positivistas perceberam que talvez eles teriam algo a aprender com os caudilhos, pois afinal os caudilhos conseguiam, na concepção dessa gente, domar as massas. É muito interessante também que os positivistas buscavam uma explicação sociológica para o caudilismo. E como bons positivistas, eles não poderiam deixar de falar das questões raciais. Então, o que eles encontraram? Os positivistas começaram a dizer, olha, o caudilho, ele tem em sua essência, em suas raízes, uma fusão entre os povos indígenas nativos e os gaúchos mestiços. Desta forma, os positivistas enfatizaram uma distinção entre o urbano, que não teria toda essa miscigenação, e o ambiente rural, criando então uma diferença étnica entre esses dois territórios da Argentina. E essa heterogeneidade étnica, essa mestiçagem entre conquistadores e indígenas, faria com que o caudilho refletisse também, fosse um reflexo genuíno de seus conterrâneos, de quem também estava no interior, no ambiente rural, nas demais províncias. Mas quem era essa população para os positivistas, na visão deles? Eram multidões analfabetas, que eram dominadas pelas paixões e não teriam uma boa racionalidade. E se o caudilho era tudo isso na visão dos positivistas, ele era justamente uma expressão do atraso político da Argentina, ou seja, uma visão também bastante depreciativa. Agora passando para uma outra corrente historiográfica, chegamos à nova escola histórica, que é lá das primeiras décadas do século XX. Essa escola, ela promoveu uma mudança bastante importante, que é bom a gente ficar atento. O Davi Penha, lá em 1904, passou a valorizar mais os caudilhos, dando valores positivos realmente a eles, exaltando a nobreza, os valores de guerra e o patriotismo desses caudilhos, associando eles à ordem constitucional argentina, ao ordenamento jurídico. Então veja, antes, os que eram chamados de rústicos, de bárbaros, agora estão sendo associados à Constituição,
as jurisprudências, a ordem jurídica. Então, essa é uma cisão muito importante que aconteceu no meio acadêmico e gerou uma grande discussão na época, que foi um bafafá sem tamanho. De tal forma que o Penha ele foi influente ao ponto de introduzir eixos que se perpetuaram no debate durante todo o século XX e, de certa forma, estão aí até hoje esses eixos de análise que o Penha utilizou. O Penha foi importante, pois ele foi o cara que negou a relação entre o caudilho e a barbárie. Ele ligou os caudilhos aos setores cultos e urbanos da sociedade, falando como se o caudilho fizesse parte, estivesse compondo o movimento de independência, as guerras de independências e a ordem institucional da Argentina. Muitas interpretações similares a essa surgiram depois e foram meio que na onda, usaram o vácuo do Penha e ressaltavam a contribuição na formação do Estado independente, na defesa da unidade nacional, que esses caudilhos então estariam articulando uma autonomia provincial com a formação desse Estado unificado. Por fim, nós chegamos a uma última corrente que eu vou ressaltar nesse vídeo aqui, que são os revisionistas, também ali do início do século XX. Esses revisionistas eram também nacionalistas de direita, que falavam como se estivesse sendo perdida uma essência nacional. A verdadeira Argentina estava sendo abandonada. Esses caras se perguntavam, ué, onde está a Argentina rural, católica, com uma hierarquia bem definida e os valores hispânicos coloniais? Por que eles estavam se questionando a respeito disso? Nesse momento, como eu já disse, né, na transição do 19, agora no início do 20, as ondas migratórias estavam trazendo muitos imigrantes, só que esses imigrantes não eram exatamente o exemplo de civilidade que ele estava esperando. Olha, não chegou na Argentina os caras de cartola que visitavam os cafés e liam jornais e eram todos formais. Não, chegou aqui analfabetos, pobres, pessoas simples, que viviam em cortiços. Então não era nada do que eles estavam imaginando que seriam esses imigrantes. Além do mais, esses caras, esses imigrantes, ainda trouxeram movimentos anarquistas, socialistas, comunistas, começavam a incentivar greves. Então, os imigrantes estavam questionando a ordem social argentina. E esses revisionistas, nacionalistas, visavam então recuperar o que eles consideravam que era a Argentina organizada, hierarquizada e com lideranças muito claras. Eles estavam ali, nossa, mas cadê aquela população submissa, aquela população conformada? Era tão bom naquela época. Eles estavam idealizando uma época que, na verdade, não necessariamente foi daquele jeito. Era uma essência nacional que fazia parte ali da imaginação desses caras. E o caudilho estaria atrelado a essa essência nacional, pois era o caudilho que conseguiria conformar, que conseguiria tratar bem essas massas, entende? Então, pensando assim, eles também negavam a dicotomia entre um caudilho, que seria bárbaro, versus uma capital ilustrada. Não, para eles o caudilho também estaria carregando esse valor positivo da essência nacional, com hierarquias muito bem definidas. O que eles pensavam também dos caudilhos? Esses caudilhos conseguiam ter uma legitimidade frente aos setores populares. O caudilho agia politicamente pensando nessa população, formando uma espécie de democracia inorgânica, aquele tipo que eu já falei anteriormente no vídeo. E assim ele se legitimava, promovia a união com seus rituais. E veja, essa visão revisionista teve uma longa trajetória e foi perpetuada durante muito tempo e ainda reverbera hoje no debate historiográfico. Gente, se vocês ficarem até aqui, muito obrigado. Essa foi a primeira parte do vídeo
E na segunda parte eu vou explicar um pouquinho sobre o que a historiografia atual tem falado dos caudilhos, como hoje essa figura do caudilho é vista, como ela é pensada. Várias dessas interpretações, elas sofreram muitas modificações e esses estereótipos foram combatidos. E se você quiser saber, então, como isso aconteceu e quais são esses questionamentos, assista ao próximo vídeo aqui, que eu garanto para vocês que muitas coisas vão ficar mais claras. Muito obrigado e até breve. Gente, lembrando, as referências estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Confere lá o textinho da Ilha Sábata, o Caudilismo Rio-Platense e também o livro da Gabriela Pellegrino e da Maria Lígia Prado. Ok, pessoal? É isso. Novidade que sem um sonho, milhares ainda ser.